A sabedoria de Jesus continua a fascinar e transformar vidas, mesmo séculos após seus ensinamentos serem proclamados. Mas será que entendemos realmente o poder dessas palavras? Jesus não era apenas um mestre em parábolas ou um homem de profunda compaixão. Ele trouxe ensinamentos capazes de reescrever destinos e desafiar tudo o que pensamos saber sobre a vida. Imagine por um instante o impacto de incorporar essa sabedoria em cada aspecto da sua existência. Como seria viver com uma visão clara, uma fé inabalável e decisões guiadas por uma sabedoria que transcende o entendimento humano? Muitos buscam respostas para os dilemas da vida em lugares errados. Correm atrás de sucesso, fama ou satisfação momentânea, mas acabam mais confusos e perdidos. A proposta de Jesus é radicalmente diferente. Ele oferece verdades que libertam, princípios que sustentam e uma sabedoria que nos conecta ao propósito divino. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem encontrar paz, mesmo em meio às tempestades da vida, enquanto outras vivem em constante angústia? A resposta pode estar escondida nos ensinamentos que você está prestes a descobrir. Neste conteúdo, exploraremos 15 ensinamentos poderosos de Jesus que não apenas revelam a profundidade de sua sabedoria, mas também têm o potencial de transformar a sua vida. Desde a humildade que abre portas para a grandeza até a fé que supera a lógica, cada lição oferece um convite para uma jornada de transformação. Mas prepare-se, essas verdades podem desafiar sua maneira de pensar e agir. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar nos comentários seu nome e de onde está assistindo. E vamos para o vídeo. Tópico 1. A sabedoria que transcende o entendimento humano. A sabedoria de Deus, descrita em Provérbios 2:6, é apresentada como um dom precioso, pois o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Diferentemente da sabedoria humana, que é limitada pelas circunstâncias e pelo tempo, a sabedoria divina é eterna, perfeita e infalível. Imagine alguém navegando em alto mar, confiando apenas em mapas incompletos. Assim é o conhecimento humano sem a guia de Deus. A sabedoria divina, por outro lado, é como um farol que ilumina o caminho, mesmo nas noites mais escuras. Enquanto a sabedoria humana frequentemente busca explicações lógicas, a sabedoria de Deus ultrapassa essa barreira, tocando o que é eterno e espiritual. Pense, por exemplo, no momento em que Jesus curou o homem cego de nascença, João 9:6-7. O raciocínio humano questionaria os métodos usados, mas a sabedoria divina revela o propósito maior por trás do milagre: glorificar a Deus. Quantas vezes em nossas vidas nos deparamos com situações que não fazem sentido? Nessas horas, confiar na sabedoria divina pode transformar incertezas em oportunidades de crescimento. Essa sabedoria nos ensina a olhar além do visível e compreender que há um propósito maior em tudo. Quando enfrentamos desafios ou perdemos algo precioso, é natural buscar respostas imediatas. No entanto, Deus nos convida a descansar em sua soberania. Ele vê o quadro completo, enquanto só enxergamos uma pequena parte. Assim como um tapeceiro que tece fios aparentemente desordenados para criar uma obra de arte, Deus está orquestrando cada detalhe de nossas vidas. Aplicar essa sabedoria no cotidiano exige confiança e entrega. Um exemplo prático disso é nos momentos de decisões difíceis. Em vez de seguir apenas nossos instintos ou conselhos alheios, podemos buscar a orientação divina através da oração e da leitura da palavra. Provérbios 3:5-6 nos encoraja. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
Imagine como nossas escolhas seriam diferentes se constantemente colocássemos Deus em primeiro lugar. A diferença entre a sabedoria divina e a humana também se reflete em como lidamos com nossas ambições. Enquanto o mundo nos ensina a buscar reconhecimento e sucesso a todo custo, Deus nos chama a viver com humildade e serviço. Isso não significa renunciar aos nossos sonhos, mas alinhar nossos desejos à vontade de Deus. A verdadeira sabedoria não está em alcançar o que queremos, mas em aceitar e viver o que Deus preparou para nós. É curioso perceber que a sabedoria divina muitas vezes nos desafia a desaprender o que o mundo nos ensinou. Ela nos pede para ver as coisas de uma perspectiva celestial, onde as prioridades são completamente diferentes. Pense na promessa de Jesus em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse é o segredo para uma vida equilibrada e abençoada. À medida que exploramos a sabedoria que transcende o entendimento humano, somos levados a refletir sobre suas implicações práticas e eternas. E enquanto nos aprofundamos nesse tema, surge um paradoxo surpreendente. A grandeza no reino de Deus não está em ter mais, mas em ser menos. Que tal descobrir como a humildade pode ser a chave para essa verdadeira grandeza? Tópico 2. O paradoxo da humildade e da grandeza. No reino de Deus, a verdadeira grandeza não é medida por conquistas ou posses, mas pela disposição de servir e se humilhar. Essa ideia é sintetizada pelas palavras de Jesus em Mateus 18:4. Aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O mundo nos ensina que grandeza está associada a status e reconhecimento, mas Jesus inverte essa lógica, mostrando que o caminho para o topo é começar pela base. É como uma árvore que, quanto mais cresce, mais profundamente lança suas raízes na terra. A humildade não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de força interior. Ser humilde requer coragem para admitir erros, ouvir outras perspectivas e valorizar os outros acima de si mesmo. Um exemplo poderoso disso é o próprio Jesus, que lavou os pés dos discípulos, uma tarefa reservada aos servos. Em João 13:15, ele declarou: "Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz." Esse ato não apenas demonstrou grandeza, mas ensinou que servir é um dos maiores gestos de amor. Viver com humildade também significa reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Deus. Quando deixamos o orgulho de lado, abrimos espaço para a gratidão e para uma dependência saudável do Senhor. Pense em quantas vezes o orgulho nos impede de pedir ajuda, tanto a Deus quanto às pessoas ao nosso redor. A humildade nos liberta dessa barreira, permitindo que experimentemos a plenitude da graça divina. Como você pode hoje dar um passo em direção à humildade? Talvez seja pedindo perdão a alguém ou reconhecendo uma falha. No entanto, ser humilde não significa ter uma baixa autoestima ou se desvalorizar. É compreender que nosso valor está em quem Deus diz que somos e não no que o mundo afirma. Jesus era humilde, mas nunca abriu mão de sua identidade como Filho de Deus. Assim, ele nos ensina a caminhar com confiança, sabendo que somos amados e chamados para propósitos maiores. Esse equilíbrio entre humildade e identidade nos ajuda a viver de forma autêntica e impactante. A humildade também é o alicerce para relacionamentos saudáveis. Quando deixamos de lado a necessidade de estar sempre certos ou de ser o centro das atenções, criamos espaço para o diálogo, a reconciliação e o crescimento mútuo. Jesus exemplificou isso em suas interações, especialmente com aqueles que eram marginalizados pela sociedade. Ele não buscava elogios, mas tocava corações com sua empatia e compaixão. Outro aspecto fascinante do paradoxo da humildade e da grandeza é que, ao nos humilharmos,
somos exaltados por Deus no tempo certo. Tiago 4:10 nos encoraja: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Isso nos ensina a confiar no plano divino, sabendo que a verdadeira recompensa vem de Deus e não dos homens. Como isso pode transformar sua forma de enxergar as críticas ou as dificuldades que enfrenta? À medida que aprofundamos nossa compreensão sobre a humildade, começamos a perceber sua conexão com outros aspectos da sabedoria divina. E ao buscar viver de forma humilde, nos tornamos mais atentos às sutis armadilhas que podem desviar nosso foco. Mas como desenvolver o discernimento necessário para evitar essas armadilhas? Vamos descobrir juntos. Tópico 3. Discernimento para evitar armadilhas sutis. Discernimento é uma habilidade espiritual essencial para navegar pelas complexidades da vida. Em Mateus 7:15, Jesus nos alerta: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Essa advertência revela que nem tudo o que parece bom ou correto realmente é. Assim como um jardineiro identifica ervas daninhas entre as flores, somos chamados a discernir o que é genuíno daquilo que pode nos desviar da verdade. Na prática, o discernimento exige atenção e dependência de Deus. Não se trata apenas de julgar comportamentos externos, mas de buscar sabedoria para compreender as intenções e os frutos de cada ação. Por exemplo, diante de uma decisão importante, é fácil ser influenciado por emoções ou opiniões alheias. No entanto, aqueles que buscam o discernimento divino sabem que a oração e a meditação na palavra são ferramentas indispensáveis. Como está escrito em Tiago 1:5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. As armadilhas espirituais frequentemente se apresentam de forma atraente, mascarando suas verdadeiras intenções. O inimigo sabe como manipular nossos desejos e fraquezas para nos afastar do propósito de Deus. Por isso, Jesus nos ensina a avaliar os frutos de cada árvore. Mateus 7:16-20. Isso nos encoraja a examinar não apenas as palavras, mas também os resultados das escolhas que fazemos e das influências que permitimos em nossas vidas. Discernir não é apenas evitar o mal, é também identificar o que é bom, aceitável e perfeito diante de Deus. Romanos 12:2. Um exemplo prático é o uso do nosso tempo. Muitas vezes podemos nos sentir sobrecarregados com compromissos que parecem importantes, mas que nos afastam de momentos de comunhão com Deus ou com nossos entes queridos. O discernimento nos ajuda a priorizar o que realmente importa e a dizer não quando necessário, mesmo que isso pareça difícil. Além disso, o discernimento nos protege das vozes que tentam nos afastar da verdade divina. Seja através de ideologias, relacionamentos tóxicos ou falsas doutrinas, precisamos estar atentos para não cair em enganos. Isso não significa viver desconfiando de tudo e todos, mas desenvolver um senso espiritual aguçado, fundamentado na verdade bíblica. Pense em como Jesus lidava com os fariseus. Ele era firme, mas sempre amoroso, nunca permitindo que suas palavras ou ações fossem contaminadas pelo erro. Outra armadilha sutil que exige discernimento é o orgulho espiritual. É fácil cair na tentação de acreditar que, porque estamos fazendo coisas boas ou seguindo princípios cristãos, somos superiores aos outros. No entanto, Jesus nos ensina que a verdadeira sabedoria está em ser humilde e vigilante, reconhecendo que todos somos dependentes da graça de Deus. O discernimento nos lembra de não julgar precipitadamente, mas de buscar sempre a perspectiva de Deus. Enquanto continuamos a desenvolver essa habilidade essencial, percebemos que ela é o alicerce para lidar com situações onde a lógica humana falha e a fé precisa prevalecer.
Que tal descobrir como a confiança em Deus pode superar os limites da compreensão racional? Tópico 4. Quando a lógica falha, a fé prevalece. A lógica humana muitas vezes é insuficiente para compreender os planos divinos. Em João 11:4, Jesus, ao saber da doença de Lázaro, disse: "Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela." À primeira vista, essa declaração parecia contradizer a realidade, pois Lázaro realmente morreu. No entanto, foi nesse aparente paradoxo que Jesus demonstrou que a fé supera a lógica, ressuscitando Lázaro e revelando o poder de Deus. Quantas vezes enfrentamos situações em que a razão não é suficiente e somos chamados a confiar além do que podemos ver? A fé é a ponte que nos permite caminhar em direção ao desconhecido, com a certeza de que Deus está no controle. Pense na travessia do Mar Vermelho, Êxodo 14:21-22. Para os israelitas, cercados pelo exército egípcio e por um mar intransponível, a lógica dizia que não havia saída. Mas Deus abriu o mar, provando que Ele faz o impossível acontecer. Esses momentos de vitória só são possíveis quando entregamos nossas limitações à sabedoria divina. E você? Está disposto a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece sem solução? Viver pela fé não significa ignorar a lógica, mas reconhecer que ela tem limites. É como andar por um caminho coberto por neblina. Você não consegue ver o final, mas sabe que cada passo o levará mais perto do destino. A fé não elimina os desafios, mas transforma nossa perspectiva, permitindo-nos enxergá-los como oportunidades para crescer espiritualmente. O que hoje parece um obstáculo pode ser a porta que Deus está usando para levar você a algo maior. A fé também nos ajuda a lidar com a espera, que muitas vezes desafia nossa paciência e entendimento. Jesus esperou 4 dias antes de ir a Betânia, onde Lázaro estava sepultado. Para muitos, isso poderia parecer um atraso desnecessário, mas na visão divina, foi o momento perfeito para realizar o milagre. Isso nos ensina que, mesmo quando não entendemos os atrasos de Deus, podemos confiar que Ele está agindo de forma sábia e precisa. Que passos você pode dar hoje para fortalecer sua confiança durante os períodos de espera? Outro aspecto incrível da fé é que ela nos capacita a agir, mesmo sem todas as respostas. Quando Deus ordenou a Moisés que levantasse o cajado sobre o Mar Vermelho, ele não explicou como o mar se abriria, simplesmente pediu obediência. Da mesma forma, Deus nos chama a dar passos de fé em nossas vidas, confiando que Ele revelará o próximo passo no tempo certo. Talvez seja tomar uma decisão importante ou mudar de direção em alguma área da sua vida. O que Deus está pedindo que você faça com fé hoje? A lógica humana pode ser uma barreira quando se trata de confiar plenamente em Deus, mas a fé nos convida a ultrapassar esses limites. Ela nos lembra de que Deus é soberano e que seus caminhos são mais elevados do que os nossos. Isaías 55:9. Quando aprendemos a depender mais da fé do que da razão, começamos a experimentar o sobrenatural em nossa jornada espiritual. Isso nos prepara para enfrentar desafios futuros com uma confiança inabalável. Enquanto refletimos sobre o poder da fé, nos deparamos com uma ferramenta muitas vezes negligenciada: o silêncio. Como o silêncio pode ser uma expressão de sabedoria e confiança nos planos de Deus? Vamos explorar esse fascinante aspecto da sabedoria divina. Tópico 5. A sabedoria no silêncio. O silêncio muitas vezes é subestimado, mas, no reino de Deus, ele pode ser uma poderosa expressão de sabedoria. Em Mateus 27:12-14, Jesus permaneceu em silêncio diante de Pilatos, mesmo quando acusado injustamente. Essa atitude não era sinal de fraqueza, mas de uma confiança inabalável no plano divino. Às vezes, o maior ato de sabedoria não é argumentar,
mas confiar que Deus é o nosso defensor. Será que em meio aos seus desafios, você tem permitido que Deus fale por você? Ou tem tentado lutar todas as batalhas com as próprias forças? Ficar em silêncio exige mais do que autocontrole, exige fé. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, o silêncio pode ser uma atitude revolucionária. Pense em situações em que uma resposta impulsiva poderia agravar o problema, enquanto o silêncio abriria espaço para reflexão e cura. Como diz Provérbios 17:28, até um tolo é considerado sábio se ficar quieto e inteligente se permanecer calado. Quando escolhemos o silêncio no momento certo, demonstramos uma sabedoria que transcende o orgulho e a pressa humana. O silêncio também nos conecta a Deus de uma forma única. Na correria do dia a dia, é fácil negligenciar momentos de quietude, mas é nesse lugar de silêncio que muitas vezes ouvimos a voz de Deus. Lembre-se do profeta Elias em 1 Reis 19:12. Ele não encontrou Deus no vento, no terremoto ou no fogo, mas em uma brisa tranquila. E você? Tem reservado tempo para silenciar seu coração e ouvir o que Deus deseja lhe dizer? Há uma sabedoria especial em não reagir a provocações ou ofensas. Jesus nos ensinou isso, não apenas com suas palavras, mas com seu exemplo. Ele sabia que o silêncio podia desarmar os acusadores e revelar suas verdadeiras intenções. Quando enfrentamos críticas ou julgamentos injustos, o silêncio pode ser mais eficaz do que qualquer defesa verbal. Essa escolha não é passividade, mas uma demonstração de confiança na justiça divina. Além disso, o silêncio nos ajuda a discernir. Muitas vezes, somos tentados a falar antes de pensar, mas o silêncio nos dá tempo para buscar a direção de Deus antes de agir. Isso é especialmente importante em momentos de conflito ou decisões difíceis. Tiago 1,19 nos lembra: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Como essa prática poderia transformar suas interações diárias? O silêncio também é uma ferramenta poderosa em nossos relacionamentos. Quantas vezes as palavras ditas no calor do momento causaram feridas desnecessárias? Aprender a silenciar não é ignorar o outro, mas criar um espaço para que o amor e o entendimento prevaleçam. Em um casamento, por exemplo, o silêncio pode ser um ato de sabedoria ao ouvir antes de responder, ao buscar compreender em vez de debater. Que impacto o silêncio estratégico poderia ter em seus relacionamentos? À medida que entendemos o poder do silêncio, percebemos que ele é mais do que a ausência de palavras. É um estado de confiança em Deus. E quando aprendemos a confiar em silêncio, estamos melhor preparados para enfrentar perseguições e provações. Como o silêncio nos fortalece para enfrentar desafios maiores? Essa é a próxima lição da sabedoria divina. Tópico 6. Sabedoria para enfrentar perseguições e provações. Jesus nunca prometeu uma vida isenta de dificuldades. Pelo contrário, ele foi claro ao dizer em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa declaração, porém, não é apenas um aviso, mas um convite à coragem e à confiança em meio às provações. Enfrentar desafios com sabedoria não significa negar as dificuldades, mas reconhecê-las como oportunidades de crescimento espiritual e fortalecimento da fé. Quando encaramos os problemas dessa forma, algo extraordinário acontece. Somos transformados. A sabedoria para enfrentar perseguições e provações começa com uma mudança de perspectiva. O apóstolo Paulo, ao escrever Romanos 8:28, afirmou: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essa visão nos ajuda a enxergar as lutas como passageiras e a focar no propósito eterno de Deus para nossas vidas.
Imagine se cada desafio fosse encarado como uma etapa necessária para algo maior. Como isso mudaria a maneira como você reage aos momentos difíceis? Outra lição importante é que as provações nunca chegam sem propósito. Assim como o ouro é refinado no fogo, nossa fé é fortalecida nas adversidades. Tiago 1:2-3 nos encoraja. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Essa perseverança nos molda, preparando-nos para desafios futuros e nos aproximando de Deus. Que tal olhar para suas provações atuais e perguntar: o que Deus está me ensinando neste momento? Além disso, a sabedoria divina nos ensina a buscar apoio nos momentos de perseguição. Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2, mostrando a importância de caminhar juntos na fé. Quando enfrentamos dificuldades, compartilhar nossas cargas com irmãos em Cristo nos fortalece e nos lembra de que não estamos sozinhos. Talvez você conheça alguém que esteja passando por uma luta. Como poderia ser um canal de encorajamento para essa pessoa hoje? A oração também é uma arma poderosa contra as adversidades. Durante suas maiores provações, Jesus buscava refúgio na comunhão com o Pai. No jardim do Getsêmani, ele orou fervorosamente, mostrando que mesmo em momentos de angústia, podemos encontrar forças em Deus. E você, tem levado suas dificuldades a Deus em oração ou tem tentado resolvê-las sozinho? Que impacto teria se você reservasse um tempo diário para buscar orientação divina? As perseguições podem ser dolorosas, mas elas também nos conectam à experiência de Cristo. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 4,14: Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vocês. Essa promessa nos lembra de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a presença de Deus é real e nos sustenta. Talvez as dificuldades sejam, na verdade, um sinal de que estamos no caminho certo. Por fim, as provações nos ensinam a depender exclusivamente de Deus. Quando todas as outras opções falham, é ali que descobrimos a fidelidade inabalável do Senhor. É nesse lugar de total entrega que encontramos a paz que excede todo o entendimento. Mas e quando as expectativas humanas são completamente desafiadas e Deus faz o inesperado? A próxima lição revela como a sabedoria divina pode reverter expectativas de maneira surpreendente. Tópico 7. A sabedoria de reverter expectativas. A sabedoria divina frequentemente reverte as expectativas humanas de maneiras surpreendentes. Um exemplo marcante está em João 8:7, quando Jesus confronta os acusadores da mulher adúltera, dizendo: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Esse ato não apenas desarmou os religiosos, mas revelou a graça que transforma vidas. Imagine estar na posição daquela mulher, condenada e sem esperança, e de repente ser acolhida pela compaixão divina. Essa é a essência da sabedoria de Deus. Oferecer nova vida onde o mundo só vê condenação. Jesus nos ensina que Deus não age conforme as expectativas humanas. O mundo busca punição rápida, mas Deus busca transformação. A graça que Jesus demonstrou à mulher adúltera é a mesma que Ele oferece a todos nós. Quantas vezes nos sentimos indignos, carregando fardos de culpa e vergonha? No entanto, a sabedoria divina nos chama a abandonar essas pedras internas e aceitar o perdão que restaura. E mais, a nos tornarmos canais dessa graça para os outros. Reverter expectativas também significa desafiar normas sociais e culturais. Em várias ocasiões, Jesus escolheu estar com os marginalizados, como cobradores de impostos e pecadores. Essa atitude não apenas chocava os líderes religiosos, mas também ensinava que ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Pense em sua própria vida.
Quem são as pessoas que talvez você tenha julgado indignas de graça? E se você seguisse o exemplo de Jesus, oferecendo compaixão onde outros oferecem rejeição? Essa sabedoria nos ensina a olhar além das aparências e enxergar o potencial que Deus vê em cada pessoa. Onde o mundo vê fracasso, Deus vê oportunidade. O apóstolo Paulo, antes perseguidor dos cristãos, tornou-se um dos maiores missionários da história. Isso nos lembra que a transformação é possível para qualquer um. Como você pode ajudar alguém a descobrir seu verdadeiro valor aos olhos de Deus? A sabedoria de reverter expectativas não apenas impacta indivíduos, mas também desafia sistemas inteiros. Jesus desafiou a lógica humana ao ensinar que os últimos serão os primeiros e que quem quiser ser grande deve servir. Mateus 20:26-28 nos lembra de que até mesmo o Filho do Homem veio para servir e dar sua vida por muitos. Essa perspectiva pode transformar não apenas nossas atitudes pessoais, mas também nossas comunidades e relações. Que práticas de serviço você pode adotar hoje para refletir essa sabedoria? Outro aspecto dessa sabedoria é a paciência em esperar pelo tempo de Deus. Muitas vezes, nossas expectativas são frustradas porque queremos respostas rápidas. No entanto, Deus trabalha em um ritmo perfeito, como um mestre artesão moldando uma obra-prima. Quando enfrentamos atrasos ou mudanças inesperadas, somos convidados a confiar que Deus está orquestrando algo maior do que podemos imaginar. Será que você está disposto a entregar suas expectativas nas mãos daquele que sabe todas as coisas? Enquanto refletimos sobre como Deus reverte as expectativas, começamos a entender que suas ações são sempre carregadas de propósito e amor. Isso nos prepara para apreciar não apenas suas palavras, mas também suas ações. Que lições podemos aprender ao observar como Jesus ensinava pelo exemplo? Tópico 8. Ensinando pela ação. A sabedoria do exemplo de Jesus. Jesus não apenas pregava com palavras, ele ensinava com ações que impactavam profundamente aqueles ao seu redor. Um exemplo marcante está em João 13:15, quando, ao lavar os pés dos discípulos, ele declarou: "Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz." Esse gesto humilde não era apenas um ato de serviço, mas uma lição viva sobre liderança e amor. Ele mostrou que a verdadeira grandeza no reino de Deus está em servir aos outros, independentemente da posição que ocupamos. O ato de lavar os pés, que era reservado aos servos, desafiou a mentalidade dos discípulos e continua a desafiar a nossa. Em um mundo que valoriza o status e o poder, o exemplo de Jesus nos ensina a colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Imagine o impacto que isso teria em nossas comunidades se cada um de nós estivesse disposto a servir com humildade e amor. Pequenos gestos de bondade, como ajudar alguém em dificuldade ou oferecer seu tempo a quem precisa, refletem o coração de Cristo. Jesus também ensinava pela forma como tratava as pessoas marginalizadas. Ele curou leprosos, tocou cegos e acolheu pecadores, mostrando que o amor de Deus não conhece barreiras. Seus exemplos nos desafiam a enxergar o valor de cada indivíduo, independentemente de sua aparência ou status social. Em nossas vidas, isso pode significar estender a mão a alguém que foi rejeitado ou mostrar compaixão a quem enfrenta dificuldades invisíveis aos olhos do mundo. Outro aspecto fascinante do ensino de Jesus é a sua paciência com os discípulos, mesmo quando eles não compreendiam plenamente seus ensinamentos. Ele corrigia, orientava e os preparava para a missão, mostrando que a verdadeira sabedoria inclui paciência e persistência. Pense nas pessoas ao seu redor. Como você pode ser uma influência positiva, ajudando-as a crescer sem julgamentos ou pressões desnecessárias? As ações de Jesus também nos ensinam sobre sacrifício.
Ele demonstrou isso de forma suprema ao entregar sua vida na cruz, um ato que continua a ser a maior expressão de amor e redenção. Cada vez que escolhemos abrir mão de algo por amor a Deus ou ao próximo, estamos seguindo o exemplo de Cristo. Será que há algo que Deus está pedindo que você sacrifique para cumprir o propósito dele em sua vida? Além disso, Jesus nos ensina a importância de viver no presente e confiar em Deus para o futuro. Ele não apenas falava sobre isso, mas vivia essa verdade. Em seus encontros diários, ele estava plenamente presente, seja para ensinar, curar ou ouvir. Essa postura nos convida a fazer o mesmo, aproveitando cada momento como uma oportunidade de refletir o amor de Deus. Como você pode começar a viver de forma mais intencional hoje? Seguindo o exemplo de Jesus, aprendemos que as ações falam mais alto do que as palavras. E à medida que aplicamos esses princípios em nossas vidas, somos desafiados a confiar cada vez mais no plano de Deus. Como viver no presente pode nos ajudar a aprofundar essa confiança e a experimentar a paz que só Ele pode oferecer. Tópico 9. Sabedoria para viver no presente. Viver no presente é um chamado que Jesus nos faz em Mateus 6,34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse versículo nos lembra que a sabedoria divina nos convida a confiar em Deus para o futuro e a valorizar o momento presente. Quantas vezes nossas preocupações com o que está por vir nos roubam a alegria de hoje? Jesus nos ensina que o presente é um presente, um momento único para ser vivido com gratidão e propósito. Essa sabedoria começa com a prática de confiar em Deus para suprir nossas necessidades diárias. Assim como o maná era dado ao povo de Israel no deserto, Deus continua a prover tudo o que precisamos para cada dia. Preocupações excessivas não mudam o futuro, mas nos paralisam no presente. Pense em como seria diferente sua rotina se você começasse cada manhã entregando seus planos e ansiedades nas mãos de Deus, confiando que Ele está no controle. Viver no presente também significa estar plenamente atento às pessoas e situações ao nosso redor. Em um mundo tão cheio de distrações, é fácil estar fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Jesus, no entanto, sempre esteve presente em seus encontros, desde a mulher samaritana no poço até Zaqueu na figueira. Ele nos ensina que cada interação é uma oportunidade de demonstrar o amor de Deus. Como você pode hoje estar mais presente nas conversas e nos momentos que compartilha com os outros? A sabedoria de viver no presente não ignora o futuro, mas coloca o foco no que pode ser feito agora. É como plantar sementes. Sabemos que a colheita virá, mas a ação de semear acontece no momento presente. Essa perspectiva nos ajuda a investir em hábitos e atitudes que refletem nossa fé e propósito. Talvez seja começar algo pequeno, como dedicar mais tempo à oração ou ajudar alguém que precisa de apoio. O que você pode fazer hoje que terá um impacto eterno? Além disso, viver no presente nos ensina a cultivar a gratidão. Quando estamos constantemente preocupados com o que falta, deixamos de reconhecer as bênçãos que já temos. Pense na história dos 10 leprosos curados por Jesus, mas apenas um voltou para agradecer. Lucas 17:11-19. Isso nos desafia a refletir. Estamos reconhecendo as dádivas diárias que Deus nos dá ou estamos sempre esperando algo maior para agradecer? Outro aspecto dessa sabedoria é aprender a descansar em Deus. Muitas vezes, o ativismo e a busca incessante por resultados nos impedem de desfrutar da paz que Ele oferece. O Salmo 46:10 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse descanso não é inatividade,
mas um reconhecimento de que Deus está no controle, mesmo quando nossas mãos estão atadas. Como você pode criar espaço em sua vida para momentos de quietude e confiança? Ao nos aprofundarmos nessa sabedoria, percebemos que viver no presente é um exercício de fé e entrega. É confiar que Deus está cuidando do amanhã enquanto vivemos plenamente o hoje. E ao abraçar essa verdade, somos conduzidos a explorar outra faceta dessa sabedoria: o poder do perdão. Como o perdão pode nos libertar para viver com leveza e propósito? Tópico 10. A sabedoria no perdão que liberta a alma. Perdoar é um dos atos mais transformadores que podemos realizar, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Jesus nos ensina essa verdade de forma poderosa em Mateus 18:22, quando responde a Pedro: não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa resposta não é sobre contagem, mas sobre viver uma atitude constante de perdão. O perdão é mais do que um ato único. É um estilo de vida que nos liberta do peso do rancor e abre espaço para a paz interior. Como seria a sua vida se você deixasse de carregar as mágoas que tanto pesam em seu coração? O perdão não é fácil, mas é libertador. Guardar mágoas é como beber veneno esperando que o outro sofra. Enquanto o rancor nos aprisiona, o perdão nos dá asas para seguir em frente. Pense em José, que foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e ainda assim escolheu perdoá-los. Em Gênesis 50:20, ele declarou: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Essa postura mostra que o perdão não depende das circunstâncias, mas da confiança no plano maior de Deus. Perdoar também é um ato de obediência e fé. Jesus, ao nos ensinar a orar no Pai Nosso, incluiu o pedido: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Essa oração nos lembra que somos chamados a perdoar porque fomos perdoados. Quando entendemos a magnitude do perdão que recebemos de Deus, somos movidos a estender a mesma graça aos outros. Será que há alguém que você precisa perdoar hoje para experimentar essa liberdade? O perdão não anula a justiça, mas confia que ela está nas mãos de Deus. Muitas vezes resistimos a perdoar porque achamos que isso significa ignorar o erro. No entanto, perdoar é soltar o controle e permitir que Deus cuide da situação. Romanos 12:19 nos encoraja: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando confiamos em Deus, somos livres para deixar o passado para trás e focar no que realmente importa. Além disso, o perdão traz cura emocional e até física. Estudos mostram que o rancor pode afetar nossa saúde, enquanto o perdão reduz o estresse e melhora o bem-estar. Mas a maior cura é espiritual. Ao perdoarmos, nos alinhamos ao coração de Deus e nos aproximamos dele. Pense nas feridas que você carrega, e se o ato de perdoar fosse a chave para a sua libertação? Jesus também nos mostrou que o perdão é um ato de amor incondicional. Na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Mesmo em sua maior dor, ele escolheu perdoar. Esse exemplo nos desafia a amar e perdoar, mesmo quando sentimos que o outro não merece. Afinal, o perdão é mais sobre nossa liberdade do que sobre a ação do outro. Ao refletirmos sobre a sabedoria do perdão, percebemos que ele não é um fardo, mas um presente que podemos dar a nós mesmos. E à medida que aprendemos a construir uma vida fundamentada em perdão, somos convidados a explorar como construir também sobre uma base sólida e inabalável. Que tal descobrir a sabedoria de construir sobre a rocha? Tópico 11. Construir sobre a rocha. Sabedoria para a vida. Jesus nos oferece uma lição profunda sobre como fundamentar nossas vidas em Mateus 7:24-27. Ao contar a parábola dos 2 construtores, ele compara aquele que ouve suas palavras e as pratica a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha.
Quando vieram as chuvas, os rios e os ventos, a casa permaneceu firme. Por outro lado, aquele que apenas ouve, mas não age, é como o insensato que construiu sobre a areia. Essa parábola é um convite claro para examinarmos em que estamos alicerçando nossas vidas. Construir sobre a rocha significa fundamentar nossas escolhas e ações na palavra de Deus. Não é suficiente conhecer os ensinamentos de Jesus, é preciso vivê-los. Imagine uma árvore que cresce em solo superficial. Ela parece forte até que vem a tempestade. Da mesma forma, nossas vidas podem parecer bem-sucedidas exteriormente, mas sem uma base sólida, desmoronam diante das adversidades. Onde você tem investido seu tempo e energia? Está construindo em algo que resistirá às tempestades? Essa sabedoria nos desafia a avaliar nossas prioridades. Muitas vezes, somos tentados a construir nossas vidas sobre os terrenos instáveis do sucesso material, da aprovação alheia ou de metas pessoais. No entanto, essas bases são frágeis e temporárias. Construir sobre a rocha é escolher o que tem valor eterno: a fé, o amor e o serviço a Deus. Pense nas decisões que você tem tomado recentemente. Elas estão alinhadas com os propósitos divinos ou são impulsionadas por valores passageiros? Praticar os ensinamentos de Jesus exige compromisso e perseverança. Assim como construir uma casa sobre a rocha é mais trabalhoso do que sobre a areia, viver de acordo com a palavra de Deus pode parecer desafiador. Isso pode significar abrir mão de atalhos fáceis, resistir a tentações ou tomar decisões difíceis. Mas o esforço vale a pena, porque o resultado é uma vida firme e inabalável, mesmo nos momentos mais difíceis. Que passos concretos você pode dar hoje para fortalecer sua base espiritual? Além disso, construir sobre a rocha nos dá uma segurança inabalável. Quando enfrentamos perdas, frustrações ou até mesmo tragédias, aqueles que estão fundamentados em Cristo encontram força para perseverar. Filipenses 4:13 nos lembra: tudo posso naquele que me fortalece. Essa força não vem de nossas próprias habilidades, mas da certeza de que Deus está conosco, sustentando-nos em todas as circunstâncias. Essa sabedoria também nos ensina a pensar a longo prazo. Assim como uma construção sólida leva tempo e planejamento, nossas vidas precisam ser edificadas com paciência e propósito. Isso inclui investir em relacionamentos saudáveis, em nosso crescimento espiritual e em ações que glorifiquem a Deus. Talvez seja a hora de reavaliar as áreas em que você tem construído com pressa ou descuido. O que poderia ser feito para garantir uma base mais sólida? À medida que entendemos a importância de construir sobre a rocha, percebemos que essa fundação não apenas nos sustenta, mas também nos capacita a viver com amor e propósito. Como o amor, sendo o maior mandamento, nos ajuda a edificar uma vida que reflete a sabedoria de Deus. Vamos explorar isso juntos. Tópico 12. O poder transformador da sabedoria no amor. Quando Jesus foi questionado sobre qual era o maior mandamento, sua resposta foi clara e poderosa. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Essa instrução revela que o amor é o fundamento de toda a sabedoria divina. Ele não é apenas um sentimento, mas uma escolha prática e transformadora que reflete o coração de Deus. Amar a Deus de todo o coração significa colocar Ele acima de tudo, reconhecendo sua soberania e bondade. É uma entrega que transcende a lógica humana e nos conecta à essência do Criador. Esse amor se manifesta em ações simples, como buscar comunhão diária através da oração, meditar em sua palavra e obedecer aos seus mandamentos.
Talvez você possa começar hoje, reservando um momento para expressar sua gratidão a Deus ou para renovar sua entrega a Ele. Como essa prática poderia transformar sua conexão com o Pai? O segundo mandamento nos desafia a amar o próximo com o mesmo zelo com que cuidamos de nós mesmos. Esse tipo de amor não é condicionado ao que recebemos, mas é movido por uma compaixão genuína. Pense na história do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37, que cuidou de um estranho sem esperar nada em troca. Esse exemplo nos ensina que o amor verdadeiro não escolhe a quem amar, mas se manifesta onde há necessidade. Quem ao seu redor pode estar precisando de um ato de amor hoje? O amor também é o maior testemunho de nossa fé. Em João 13:35, Jesus declarou: "Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros." Nossas palavras podem ser convincentes, mas são nossas ações de amor que realmente refletem a presença de Cristo em nossas vidas. Seja através de um gesto de bondade, uma palavra de encorajamento ou um ato de generosidade, o amor é uma linguagem universal que alcança corações onde argumentos não conseguem. Esse amor transformador também tem o poder de nos curar. Quando escolhemos perdoar e amar, mesmo em situações de dor, liberamos o peso do rancor e experimentamos a liberdade que Deus deseja para nós. É um amor que nos capacita a superar barreiras e a construir pontes, mesmo em relacionamentos quebrados. Que impacto teria em sua vida se você escolhesse hoje amar, mesmo nas situações mais difíceis? Além disso, amar a Deus e ao próximo nos ensina a valorizar a vida em todas as suas formas. É olhar para cada pessoa como alguém criado à imagem de Deus, com um propósito e valor únicos. Esse entendimento transforma a maneira como tratamos os outros e até mesmo a forma como nos enxergamos. Como você pode demonstrar esse respeito e valor em suas interações diárias? O amor não é apenas um mandamento, é a essência do reino de Deus. Ele é o alicerce de toda a sabedoria, pois nos guia em decisões que glorificam ao Pai e abençoam os outros. Quando amamos, refletimos a imagem de Cristo e experimentamos a plenitude da vida que Ele nos oferece. Como esse amor pode nos ajudar a tomar decisões difíceis sem medo? Vamos descobrir. Tópico 13. Sabedoria para tomar decisões difíceis sem medo. Tomar decisões difíceis é uma parte inevitável da vida, mas a sabedoria divina nos dá a coragem e a direção necessárias para enfrentá-las. Jesus nos deixou um exemplo poderoso no jardim do Getsêmani, quando, diante da maior decisão de sua vida, orou: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Lucas 22:42. Essa oração nos ensina que, mesmo nos momentos mais desafiadores, podemos confiar que o plano de Deus é sempre o melhor, mesmo quando não o entendemos plenamente. A primeira lição para decisões difíceis é reconhecer que não precisamos enfrentá-las sozinhos. Assim como Jesus buscou força em oração, somos convidados a fazer o mesmo. A oração nos conecta à sabedoria de Deus e nos ajuda a silenciar os medos que podem nos paralisar. Talvez você esteja diante de uma escolha que parece impossível. Já tentou entregar essa decisão nas mãos de Deus, pedindo que Ele guie seu coração e sua mente? Outra chave é buscar a orientação da Palavra de Deus. A Bíblia está repleta de princípios e exemplos que podem nos ajudar a discernir o que é certo. Salmo 119, 105 nos lembra: "A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho." Quando nos deparamos com escolhas difíceis, a palavra de Deus é um guia que ilumina o caminho, mostrando a direção que glorifica ao Senhor e promove o bem. Decisões difíceis frequentemente nos levam a enfrentar o medo do desconhecido.
No entanto, Deus nos chama a confiar nele mesmo quando não temos todas as respostas. Em Provérbios 3, 5 a 6, somos encorajados. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa promessa nos lembra de que a confiança em Deus supera qualquer incerteza. Além disso, tomar decisões sábias requer paciência. Muitas vezes queremos respostas rápidas, mas Deus trabalha em seu tempo perfeito. Em vez de agir impulsivamente, somos chamados a esperar e observar como Ele guia as circunstâncias. Pense em Abraão, que esperou anos pela promessa de um filho. Sua paciência foi recompensada, porque ele confiou na fidelidade de Deus. Talvez a decisão que você enfrenta hoje exija um tempo de espera. Está disposto a confiar no tempo de Deus? Também é importante lembrar que decisões difíceis podem envolver sacrifício. Jesus nos ensinou que seguir a vontade de Deus muitas vezes significa abrir mão de nossos próprios desejos. Esse sacrifício, no entanto, sempre resulta em algo maior do que podemos imaginar. É como plantar uma semente. Parece uma perda momentânea, mas se transforma em uma colheita abundante no tempo certo. Que sacrifício você pode estar sendo chamado a fazer para viver plenamente o propósito de Deus? Por fim, decisões difíceis são oportunidades de crescer em fé e caráter. Cada escolha que fazemos molda quem somos e nos aproxima ou nos afasta do plano de Deus. Quando escolhemos confiar em Deus e agir com sabedoria, não apenas tomamos a decisão certa, mas também experimentamos a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. E enquanto aprendemos a discernir o melhor caminho, somos chamados a identificar o que é verdade, mesmo em meio à confusão. Como podemos encontrar a verdade divina em um mundo tão caótico? Tópico 14. Discernir a verdade em meio à confusão. Em um mundo cheio de vozes e opiniões conflitantes, discernir a verdade é uma habilidade essencial. Jesus nos deixou uma afirmação simples e poderosa em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa declaração não apenas revela que a verdade é encontrada em Cristo, mas também nos chama a buscar nele a resposta para as dúvidas e confusões que enfrentamos. Quando nos conectamos à fonte da verdade, somos capazes de navegar pelas incertezas com segurança e clareza. Discernir a verdade começa com a disposição de ouvir a voz de Deus. Em meio ao ruído constante da sociedade, é fácil nos distrairmos e perdermos o foco. No entanto, Jesus nos convida a ter uma comunhão diária com Ele, permitindo que Sua palavra renove nossas mentes e alinhe nossos corações com o que é eterno. Romanos 12:2 nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outro aspecto importante é o discernimento espiritual. O apóstolo João nos alerta em 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Essa prática envolve avaliar as mensagens que recebemos à luz das Escrituras e pedir ao Espírito Santo que nos guie. Como você tem filtrado as informações e influências que chegam até você diariamente? Já pensou em usar a oração como um filtro espiritual para discernir o que é verdadeiro? O discernimento também nos chama a buscar conselhos sábios. Em momentos de dúvida, é valioso consultar aqueles que têm experiência e maturidade espiritual. Provérbios 11:14 nos lembra: sem orientação a nação cai, mas com muitos conselheiros há segurança.
Isso não significa depender apenas de outras pessoas, mas reconhecer que Deus pode usar irmãos na fé para nos ajudar a compreender a verdade. Quem em sua vida poderia ser uma voz de sabedoria e orientação em tempos de incerteza? Identificar a verdade também requer humildade para admitir quando estamos errados ou precisamos aprender. O orgulho muitas vezes nos impede de aceitar correções ou explorar novas perspectivas. No entanto, a verdadeira sabedoria está em estar aberto ao ensino de Deus, mesmo que Ele nos desafie a mudar. Pense em como você reage quando confrontado com algo que desafia suas crenças. Está disposto a buscar a verdade, mesmo que ela revele a necessidade de transformação? Outra maneira de discernir a verdade é observar os frutos. Jesus nos ensinou em Mateus 7:20. Pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Essa lição nos ajuda a avaliar a autenticidade de pessoas, ensinamentos e decisões com base nos resultados que produzem. Quando algo é de Deus, seus frutos são evidentes em amor, paz, bondade e justiça. Você tem avaliado os frutos das influências em sua vida? Como isso poderia ajudá-lo a tomar decisões mais alinhadas com a verdade? Por fim, buscar a verdade em meio à confusão nos aproxima de Deus, que é a própria verdade. Esse processo nos fortalece para viver de forma autêntica e confiante, sabendo que estamos fundamentados no que é eterno. E enquanto permanecemos na verdade, descobrimos que ela nos capacita a gerar frutos que impactam não apenas nossa vida, mas também a eternidade. O que significa investir em ações que produzem frutos eternos? Essa é a próxima lição da sabedoria divina. Tópico 15. A sabedoria que gera frutos eternos. Em João 15:5, Jesus declara: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa metáfora nos ensina que os frutos que realmente importam não são os resultados temporários do esforço humano, mas aqueles que têm impacto eterno. A sabedoria divina nos chama a investir nossas vidas em ações e escolhas que refletem o amor de Deus e produzem frutos que permanecem. Gerar frutos eternos começa com a conexão íntima com Cristo. Assim como um ramo depende da videira para receber nutrientes, nossa vida espiritual depende de nossa relação com Jesus. Essa conexão é nutrida através da oração, da leitura da palavra e da obediência. Pense em sua rotina diária. Como você tem priorizado o tempo com Deus? Pequenas práticas consistentes podem transformar sua vida em um solo fértil para os propósitos divinos. A sabedoria para gerar frutos também envolve intencionalidade. Não basta apenas desejar ser produtivo. É preciso plantar sementes corretas. Gálatas 6:8 nos lembra: quem semeia para agradar a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para agradar ao Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esse princípio nos desafia a avaliar onde estamos investindo nosso tempo, energia e recursos. Será que estamos plantando sementes que glorificam a Deus ou que apenas satisfazem desejos momentâneos? Além disso, os frutos eternos são manifestados em nossas relações. O apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito em Gálatas 5:22-23. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não apenas refletem o caráter de Cristo em nós, mas também impactam aqueles ao nosso redor. Que áreas da sua vida podem ser transformadas se você buscar manifestar mais desses frutos em suas interações diárias? Outro aspecto da sabedoria para gerar frutos eternos é compreender que o processo exige tempo e paciência. Assim como uma árvore frutífera não produz da noite para o dia, nosso crescimento espiritual é um processo contínuo. Filipenses 1:6 nos encoraja:
Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando enfrentamos desafios ou períodos de aparente esterilidade, podemos confiar que Deus está trabalhando em nós, mesmo quando os frutos ainda não são visíveis. Investir em frutos eternos também nos leva a servir ao próximo. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, demonstrou que o serviço humilde é uma forma poderosa de plantar sementes no reino de Deus. Cada ato de bondade, generosidade ou encorajamento é como uma semente que pode florescer em algo muito maior do que imaginamos. Quem você pode servir hoje de maneira prática, sem esperar nada em troca? Por fim, gerar frutos eternos significa viver com propósito e legado. Nossas escolhas hoje têm o poder de influenciar gerações futuras e apontar outras pessoas para Cristo. Não se trata apenas de realizar grandes feitos, mas de viver de forma fiel e consistente, permitindo que Deus use cada aspecto de nossa vida para a sua glória. Que passos você pode dar para alinhar sua vida a esse propósito eterno? Enquanto refletimos sobre os frutos que nossas vidas estão gerando, somos desafiados a aplicar esses ensinamentos na prática. Como podemos trazer a sabedoria de Jesus para as escolhas e desafios do nosso cotidiano? Vamos explorar isso juntos. Como aplicar os ensinamentos na vida diária? Os ensinamentos de Jesus não foram dados apenas para serem admirados, mas para serem vividos. Ele nos chama a aplicar sua sabedoria em nossas escolhas e relacionamentos diários, transformando nossas ações em reflexos de seu amor. Um ponto de partida está em Mateus 7:24, onde Jesus nos diz que quem ouve suas palavras e as coloca em prática é como um homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha. Como você pode começar a edificar sua vida sobre esses princípios hoje? Aplicar os ensinamentos de Jesus exige intencionalidade. Não se trata apenas de grandes gestos, mas de pequenas escolhas diárias que refletem nossa fé. Isso pode incluir dedicar alguns minutos ao início do dia para orar e meditar na palavra, buscar oportunidades de servir ao próximo ou simplesmente praticar o perdão em situações cotidianas. Imagine o impacto que essas pequenas ações podem ter em sua vida e na vida de quem está ao seu redor. Outra maneira de viver os ensinamentos de Jesus é cultivar o fruto do Espírito. Gálatas 5:22-23. Quando demonstramos amor, paciência e bondade, estamos revelando o caráter de Cristo em nossas interações. Isso pode se manifestar em gestos simples, como ouvir alguém que precisa de atenção, encorajar quem está desanimado ou ser paciente em momentos de conflito. Que áreas da sua vida poderiam se beneficiar de uma dose extra de um desses frutos? Os ensinamentos de Jesus também nos desafiam a viver com propósito. Ele nos chama a ser luz e sal na terra. Mateus 5:13-16. Influenciando positivamente o mundo ao nosso redor. Isso pode significar ser um exemplo de integridade em seu trabalho, demonstrar compaixão em suas amizades ou compartilhar sua fé com quem busca sentido na vida. Que tal refletir sobre como sua vida pode ser um testemunho do amor de Deus? Aplicar os ensinamentos de Jesus também requer coragem para ir contra a corrente. Em um mundo que frequentemente valoriza o egoísmo e a competição, ele nos chama a amar, servir e buscar a justiça. Isso pode significar tomar decisões difíceis, como abrir mão de algo pelo bem de outra pessoa, ou defender aquilo que é certo, mesmo que seja impopular. Você está disposto a assumir esse compromisso, mesmo quando é desafiador? Além disso, a sabedoria de Jesus nos ajuda a viver com gratidão e contentamento. Ele nos ensina a confiar em Deus para nossas necessidades e a valorizar o presente em vez de nos preocuparmos com o futuro.
Praticar gratidão diariamente, reconhecendo as bênçãos de Deus, nos ajuda a manter uma perspectiva saudável e a experimentar a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Por fim, viver os ensinamentos de Jesus é um processo contínuo de aprendizado e crescimento. Cada dia nos apresenta novas oportunidades de aplicar sua sabedoria em nossas vidas. E enquanto buscamos viver de acordo com seus princípios, somos convidados a nos transformar continuamente, confiando que Deus está nos moldando à imagem de Cristo. Mas como esse processo pode levar a uma transformação espiritual ainda mais profunda? Vamos explorar isso na próxima reflexão. O convite à transformação espiritual. A sabedoria de Jesus não apenas guia nossas ações, mas também transforma quem somos. Ele nos convida a uma jornada de transformação espiritual, onde deixamos para trás o velho eu e nos tornamos novas criaturas. Essa transformação é ilustrada em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um chamado para uma vida de propósito e renovação, guiada pela verdade divina. Transformação espiritual começa com um coração disposto a mudar. Assim como a argila nas mãos do oleiro, somos moldados por Deus quando entregamos a Ele o controle de nossas vidas. Pense na história de Zaqueu, o cobrador de impostos. Após encontrar Jesus, ele não apenas mudou suas ações, mas também seu coração, devolvendo o que havia roubado e assumindo uma postura de generosidade. Lucas 19:8. Que áreas da sua vida poderiam ser moldadas pela presença de Cristo? Essa transformação também nos convida a viver de acordo com os propósitos divinos. Não é uma mudança superficial, mas uma transformação profunda que começa de dentro para fora. Assim como uma árvore saudável produz bons frutos, uma vida transformada pelo Espírito Santo reflete amor, alegria, paz e bondade. Essa mudança impacta não apenas nossa vida pessoal, mas também aqueles ao nosso redor. Imagine o impacto que sua transformação poderia ter em sua família, amigos e comunidade. Outro aspecto essencial dessa jornada é o abandono de pesos desnecessários. Hebreus 12:1 nos encoraja a nos livrarmos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corrermos com perseverança a corrida que nos é proposta. Isso pode significar deixar de lado mágoas, medos ou até mesmo hábitos que nos afastam de Deus. Que coisas você poderia entregar hoje aos pés de Jesus para experimentar uma liberdade maior? A transformação espiritual também nos dá uma nova perspectiva sobre as dificuldades da vida. Em vez de enxergá-las como punições ou meros obstáculos, começamos a vê-las como ferramentas que Deus usa para nos refinar. Tiago 1:2-3 nos lembra: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Como você pode enxergar os desafios que enfrenta hoje sob essa nova luz? Essa jornada nos ensina que a transformação é contínua. Não se trata de alcançar a perfeição, mas de permitir que Deus nos aperfeiçoe a cada dia. Filipenses 1:6 traz uma promessa reconfortante. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que Deus está constantemente trabalhando em nós, mesmo quando não conseguimos enxergar o progresso. Por fim, o convite à transformação espiritual é um chamado à plenitude da vida em Cristo. Ele nos convida a deixar para trás o medo, a culpa e o vazio, e a abraçar uma nova identidade como filhos amados de Deus. Mas como podemos viver de forma prática essa transformação todos os dias?
Essa é uma reflexão que nos conduz a encerrar essa jornada com estratégias para aplicar a sabedoria de Jesus em nossa caminhada diária. Você percebeu o quão profundo e transformador pode ser viver segundo os ensinamentos de Jesus? Cada um dos 15 ensinamentos que exploramos revela uma sabedoria que transcende o entendimento humano, oferecendo respostas para os desafios da vida e uma conexão direta com o propósito divino. Mas aqui está a questão mais importante: como você pode aplicar tudo isso? O que você está disposto a mudar para experimentar essa transformação em sua vida? Pense nas decisões que você tem adiado, nas situações que parecem sem solução ou até nas mágoas que ainda carrega. Qual ensinamento de Jesus você poderia usar hoje mesmo para dar um passo em direção à liberdade e à paz? Talvez seja o momento de perdoar, de confiar em Deus para o seu futuro ou de construir sua vida sobre uma base sólida e eterna. A decisão está em suas mãos e o convite é claro: viver uma vida guiada pela sabedoria que transforma. Agora, não guarde esse conhecimento apenas para você. Se essas reflexões tocaram o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando a sabedoria de Jesus e como ela pode impactar sua vida de maneiras surpreendentes. Este é apenas o começo de uma jornada que pode mudar não apenas a sua vida, mas também a daqueles ao seu redor. Vamos juntos nessa transformação? Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.